Maria Antonieta é uma das mulheres mais conhecidas da história e se tornou popularmente especialmente famosa por seus gastos excessivos e sua frivolidade. E essa é geralmente a imagem que as pessoas têm a seu respeito. No entanto, a vida de Maria Antonieta foi muito mais do que isso. Nascida em 2 de novembro de 1755 em Viena, na Áustria, ela era filha de Maria Teresa da Áustria e Francisco I do Sacro Império Romano Germânico. Foi a penúltima a nascer dos 16 filhos que o casal teve, e seu nome de batismo era Maria Antônia Josefa Joana. Na França, anos depois, passou a ser chamada de Maria Antoniette. A infância da arquiduquesa austríaca foi tranquila, cheia de brincadeiras junto aos irmãos e irmãs. Ela foi uma menina mimada pela família, e sua mãe foi um tanto ausente devido às tarefas que tinha como chefe de estado. Quando criança, não gostava muito de estudar, tendo chegado à idade de 12 anos sem falar ou escrever com correção, nem o alemão, nem a língua francesa. Embora se mostrasse uma menina alegre, para os estudos era preguiçosa e desinteressada. Quem conseguiu que ela apresentasse um certo progresso intelectual foi o abade Vermont, que acabou sendo chamado para ser tutor da menina, a fim de proporcionar a ela um pouco mais de cultura e etiqueta. Em 1765, Maria Antonieta perdeu o pai, vítima de um derrame cerebral, deixando Maria Teresa sozinha na difícil tarefa de encaminhar bem os filhos na vida. Essa era uma época de importantes alianças políticas que aconteciam através do casamento. A Áustria e a França eram oponentes há muito tempo, e a bela Maria Antonieta foi a chance de se conseguir um matrimônio e uma aliança entre os dois países. Assim, a jovem foi prometida ao Delfim Luís Augusto de Bourbon, neto do rei Luís XV da França. Foram meses e meses de preparativos para o luxuoso enlace. Nada podia sair errado. Ao se aproximar da data tão esperada, Maria Teresa chamou sua filha para que passasse as noites em seus aposentos. A imperatriz via aí a oportunidade de ter com a menina longas conversas a fim de orientá-la sobre sua futura posição de rainha da França. Chegou o grande dia. Maria Antonieta finalmente iria casar. A noiva não era mais do que uma menina de 14 anos de idade, muito bela, elegante, simpática, alegre e de faces rosadas. Além disso, tinha um bom caráter e temperamento. Houve 2 casamentos. Um foi em Viena em abril de 1770, feito por meio de procuração, no qual Maximiliano, irmão de Maria Antonieta, fez o papel de noivo. A jovem austríaca partiu então para a França, num cortejo de dezenas de carruagens, para finalmente conhecer seu noivo, até então um desconhecido para ela. Ela foi pressionada a deixar para trás tudo o que de alguma forma se relacionasse com a vida que tinha na Áustria. Já em território francês, ela primeiramente conheceu o rei Luís XV. Em seguida, pela primeira vez, viu o tímido Delfim Luís Augusto. Ele era tão jovem e inexperiente na vida quanto ela, e era tido por alguns inclusive como um rapaz desengonçado e não muito inteligente. O casamento em território francês foi realizado no dia 16 de maio, em meio a muita pompa e com grande expectativa do povo da França, esperançoso por dias melhores. A união aconteceu na capela de Luís XII, onde foi permitida apenas a presença de famílias da nobreza. Em seguida houve uma festa no Palácio de Versalhes, com direito a um grande e farto banquete para os membros da Casa Real. Após a celebração, Maria Antonieta e Luís XVI foram conduzidos para seus aposentos, onde o arcebispo de Reims, que conduziu o matrimônio, benzeu a cama do jovem casal com água benta. A bênção, porém, não foi muito eficaz. Os recém-casados não consumaram a união na noite de núpcias, e essa situação prolongou-se por aproximadamente 7 anos, provocando piadas, comentários maldosos e olhares irônicos em toda a corte. Nessa época, a vida conjugal de um casal da nobreza não era segredo para ninguém, pois estava em jogo a sucessão do trono, que era de interesse de muitas pessoas. Nas correspondências trocadas com a mãe, Maria Antonieta queixava-se da falta de sorte. O tempo passava e a jovem, sentindo-se humilhada e confusa com a situação com o marido, passou a depositar todas as suas energias e vivacidade em prazeres, como banquetes, festas, jogos e todos os tipos de frivolidade que pudessem fazer com que ela se esquecesse a decepção que tinha que encarar em sua vida conjugal.
Por sua vez, o jovem Luís XVI empenhava-se em caçadas e atividades físicas para compensar sua fraqueza como esposo e mostrar virilidade. Mesmo não concordando com os excessos de Maria Antonieta, ele nada dizia, pois se sentia fracassado e não sabia fazer valer a sua vontade. O comportamento da Delfina dava margens a fofocas, piadas e intrigas a respeito de possíveis amantes. Quem apreciava a deplorável situação do casal eram os dois irmãos de Luís XVI, o Conde de Provença e o Conde de Artois, que viam nessa situação uma chance de herdar o trono, no caso de Maria Antonieta e seu irmão não terem filhos. A jovem austríaca, sempre tão espontânea e ainda tão infantil, com o tempo passou a se sentir desconfortável diante toda aquela etiqueta e formalidade que via ao seu redor. Por mais que fosse lembrada e cobrada sobre sua posição na corte, era para ela muito difícil submeter-se a tanta cerimônia o tempo inteiro, pois isso contrariava sua natureza, ávida por liberdade para aproveitar a vida. A imperatriz Maria Teresa preocupava-se, pois duas irmãs de Maria Antonieta já estavam casadas e não eram, para a mãe, nenhum motivo de orgulho, pois não demonstravam boa conduta e comportamento moral apropriado. Quanto a Maria Antonieta, Maria Teresa reconhecia na filha boas qualidades, como sua autenticidade, generosidade e temperamento fácil, mas tinha plena consciência da falta de maturidade e falta de compromisso da menina com muitas coisas sérias. Maria Antonieta possuía um imenso desejo de ir até Paris, mas grande parte dos parentes de seu marido tinha um pensamento oposto ao da moça, pois eles tinham medo de dar muito destaque para a futura posição dela como rainha, e temiam uma reação talvez calorosa demais por parte do povo, e por isso tentavam achar todo tipo de empecilho que pudesse adiar o desfile da futura rainha francesa por Paris. Finalmente, cansada de esperar, foi pessoalmente falar com seu sogro, o rei Luís XV, que prontamente atendeu ao seu pedido e disse a ela para escolher uma data de seu agrado para finalmente fazer seu desfile triunfal. Então, em 8 de junho de 1773, Maria Antonieta realiza seu grande desejo, adentrando a Paris em meio a muitas festividades, flores, saudações e alegria. O povo feliz acenava com entusiasmo ao ver o jovem casal, mostrando-se, na verdade, mais impressionado com a belíssima e sorridente Delfina do que com seu jovem esposo. Maria Antonieta encantou-se com Paris e por várias vezes, acompanhada de amigos, escapava da fria Versalhes para, disfarçada de uma pessoa comum, aproveitar as noites calorosas da cidade, frequentando bailes, teatros e cassinos. Seu marido, porém, praticamente nunca acompanhava nessas noitadas. Em 1774, o rei Luís XV foi vítima de varíola e morreu em seu leito real, cercado pelos filhos e por sua amante, Madame du Barry. O povo da França agora saudava Luís XVI e Maria Antonieta como rei e rainha da França. Todos pareciam aceitar muito bem o jovem casal no poder, mas a mãe da rainha se preocupava com o destino de sua filha, como se pressentisse que algo terrível estivesse por vir. E devido a esses pressentimentos, ela passou a dar muitos conselhos para a jovem rainha, dentre os quais falou que ela evitasse gastar muito dinheiro de forma excessiva, além de pedir para que tentasse fazer o povo feliz. As recomendações da mãe de nada adiantaram. Maria Antonieta não conseguia se concentrar em nada mais sério. E agora, como rainha, o que lhe interessava era diversão e aproveitar ao máximo cada momento de sua vida. O casal real parecia bem, embora fossem extremamente diferentes um do outro. Luís XVI era calado, tímido, frio e hesitante. Ela era uma mulher risonha, espontânea, afetuosa e cheia de vivacidade. Maria Antonieta, mesmo ocupando a função de rainha, não queria sair daquele seu mundo de trivialidades. Não era de seu interesse conhecer realmente o povo para qual ela governava. Ela não era capaz de perceber a dificuldade às quais este povo tanto passava. Talvez tenha agido assim, porque sua vida mudou demais em tão pouco tempo. Além disso, com a pouca idade que tinha, era inevitável certas imaturidades e até infantilidades ao lidar primeiramente com a vida conjugal e em seguida com a vida de rainha, sempre cercada de mimos e atenção de todos da corte. Assim, suas grandes preocupações de rainha eram o que vestir, que joias e penteados diferentes usar, e assim ela continuava sua vida, gastando muito dinheiro com tudo isso.
No mesmo ano da morte de Luís XV, Antonieta ganhou do marido um presente, o pequeno Trianon, que era uma construção luxuosa dentro dos jardins de Versalhes. Tratava-se de um pequeno palácio que o falecido rei havia mandado construir para sua amante, Madame Pompadour. Porém, ela faleceria antes da construção ser finalizada, e o Trianon então acabou ficando para Madame du Barry. Agora, com o novo rei Luís XVI no poder, o local fora dado a Maria Antonieta. A jovem rainha, sempre à procura de algo com que se entreter, passou a dedicar grande parte de seu tempo a esse novo presente. Ela mandou ampliar o local, construiu um teatro e um jardim maravilhoso, e o Trianon passou a ser palco de festas, bailes e banquetes. Na verdade, com tudo isso, uma quantia gigantesca de dinheiro foi gasta pela rainha, e seus caprichos acabou sendo alvo de terríveis comentários por toda a corte e pelo povo. Ela adorava passar seu tempo no Trianon, afastada do Palácio de Versalhes e dos deveres como rainha. No mesmo ano da morte do rei, a rainha, ávida por novas emoções, conheceu em um baile de máscaras em Paris o galante Hans Axon von Fersen, um jovem proeminente da Suécia, que chamava a atenção de todos por seu notável porte físico. A princípio, ele não sabia que aquela jovem atraente se tratava de Maria Antonieta, a rainha dos franceses, e eles trocariam poucas palavras neste primeiro encontro, mas ambos saíram com uma boa impressão um do outro. Após alguns anos, outro encontro se sucedeu, e eles se tornaram grandes amigos. Fersen entrou mais tarde para o exército e acabou se afastando da rainha por um bom tempo. Mas, na verdade, o sentimento que surgiu entre eles não foi algo passageiro, mas um amor que durou anos e anos. Embora discretos, provocavam alguns comentários. Ainda assim, em todas as horas difíceis pelas quais Maria Antonieta passaria no futuro, ele estaria dando apoio a ela, presente fisicamente ou não, sempre se mostrando preocupado com o bem-estar e a segurança de sua amada rainha. Aflito com o rumo das coisas e a fim de reforçar a aliança entre a França e a Áustria, José II, irmão de Maria Antonieta, fez uma visita ao casal real. Ele tentou aconselhar os dois jovens. Com Luís XVI, ele teve uma franca conversa sobre qual deveria ser o papel do homem na vida conjugal. Com sua irmã, conversou sobre os excessos de futilidades e o excesso de gastos que ela vinha cometendo. Talvez por coincidência, ou porque realmente a fala de José II rendeu bons frutos, o casamento de Maria Antonieta e Luís XVI acabou por fim sendo consumado, em 1777. A partir daí, passaram a viver satisfatoriamente como marido e mulher. Para a felicidade de todos, em 1778, Maria Antonieta, após tantos anos de espera, deu à luz a uma menina, que recebeu o mesmo nome de sua avó materna, Maria Teresa. Em 1780, a mãe de Maria Antonieta, tão esperançosa por um neto que herdasse o trono da França, morreu de pneumonia. Somente um ano após a sua morte, a rainha teve o aguardado filho, Luís José, que foi recepcionado com muita festividade. Porém, ele teria uma vida curta e morreria com 9 anos de idade de tuberculose. Apesar da maternidade, Maria Antonieta não deixou de lado as diversões no Trianon, distanciando-se ao máximo das suas funções de rainha, a não ser quando seu desejo era nomear para algum posto uma pessoa que fazia parte do seu grupo de amigos e que a acompanhava em seus divertimentos. Essa atitude de sua parte terminou por gerar antipatia dos membros da corte, especialmente do povo francês em geral. Para piorar a situação da rainha já mal falada, aconteceu então o conhecido episódio do colar de diamantes. Existia uma mulher chamada Jeanne de Valois, mais conhecida como a Condessa de La Motte, que, embora fosse de boa família, necessitava de algum dinheiro. E de sua mente ardilosa surgiu a ideia que ela colocaria em prática juntamente com seu marido. A condessa dirigiu-se ao cardeal de Rouen, de quem a rainha Maria Antonieta não gostava, dizendo-se grande amiga da rainha e falando que Maria Antonieta necessitava de uma enorme quantia de dinheiro para efetuar a compra de um colar de diamantes. Comentou que, segundo palavras da rainha, caso o cardeal estivesse disposto a ajudá-la com a aquisição dessa joia,
Seu sonho de se tornar o primeiro-ministro da França seria realizado. O crédulo homem deu à condessa o valor pedido. A condessa encomendaria o colar a um joalheiro. Ela, com a joia em mãos, viajou com o marido até Londres a fim de vender a joia para ficar com dinheiro. O golpe apenas veio à tona quando a fatura do colar chegou ao Palácio de Versalhes, pois os joalheiros, também ludibriados pela condessa, estavam certos de que o colar estava nas mãos da rainha e de que ela pagaria as prestações. A farsa foi descoberta e o conde foi exilado por isso. Já a condessa de Valois foi condenada a trabalhos forçados. Porém, alguém facilitou a fuga da condessa. Não se sabe ao certo quem foi, mas isso daria margem a alguns comentários, segundo os quais Maria Antonieta tivesse participação na fuga. Esse ocorrido apenas piorou a má fama de Maria Antonieta. As pessoas faziam listas e listas de seus prováveis amantes. Nada lhe era perdoado, e a rainha viu seu nome ser cada dia mais difamado. O povo francês estava definitivamente cansado de ter esperança em dias melhores. Sem pão na mesa, a insatisfação só crescia. Para agravar a delicadíssima situação, o ministro das Finanças acabou revelando uma dívida inimaginável feita pelo governo de Luís XVI. Os franceses estavam cada vez mais insatisfeitos e culpavam Maria Antonieta, deixando bem claro sua revolta contra ela. Embora fosse um tanto tarde, a rainha começou a ter noção das consequências de tantas atitudes impensadas. Assim, ficou mais reclusa e voltada às suas crianças e seu marido. Infelizmente, já era tarde demais. No dia 14 de julho de 1789, uma multidão invadiu a Bastilha. Os invasores soltaram os poucos presos que haviam lá e roubaram a pólvora que era guardada no local. Esse fato daria início à Revolução Francesa. Uma grande agitação ocorria em Paris devido à insatisfação do povo, e o Palácio de Versalhes devagar foi se esvaziando. Todos que lá viviam temiam o futuro e achavam melhor fugir, assustados e disfarçados, torcendo para não serem reconhecidos pela revolta popular. Luís XVI e sua esposa, no entanto, permaneceram no local, juntamente com seus filhos, esperando por um desfecho positivo deste evento. Enquanto isso, Paris fervia. O espírito da revolução seguia em frente. Organizou-se então um exército de mulheres e homens, travestidos de mulheres, com armas e até canhões, que marchavam em direção ao palácio. Era dia 5 de outubro. Maria Antonieta e Luís XVI, por sua vez, estavam tendo um dia normal, levados pela ideia de que toda aquela revolta logo acabaria e a vida voltaria a ser o que era antes. Mas um mensageiro quebrou a aparente tranquilidade quando chegou e entregou a Maria Antonieta uma carta contando sobre a multidão que estava a caminho do palácio. Ela então se uniu aos ministros que aconselhavam o casal a fugir imediatamente. A conversa entre eles levou algum tempo, pois como sempre o rei ficou indeciso sobre como proceder. A multidão chegou até as portas do palácio aos gritos. Agora era tarde demais para pensar em partir. O rei então decidiu receber algumas mulheres presentes do grupo e prometeu a elas cumprir as suas exigências. Mas isso não fez que a multidão desistisse e fosse embora. Eles passariam a noite ali acampados. Na manhã seguinte, homens e mulheres invadiram o palácio para chegar ao quarto da rainha. Logo na entrada, assassinaram cruelmente 2 guardas que estavam a serviço do rei. Maria Antonieta, assustada, logo se reuniu ao marido e aos filhos. O povo queria que o casal se dirigisse a Paris. Sem demora, partiu para Paris a carruagem com a família real, que se instalaria nas Tulherias, que era a antiga residência usada pelos reis. Ali reclusos, Maria Antonieta e seu esposo passaram alguns dias. Nesse momento da vida, a rainha, temerosa e privada de suas diversões e de sua constante despreocupação, se tornou mais reflexiva e participativa em relação a reuniões com ministros e embaixadores. Nessa época, em tais circunstâncias, Maria Antonieta não acreditava em dias melhores, e seus momentos de calma e felicidade aconteciam apenas quando estava na doce companhia de seus filhos. Os republicanos ganhavam cada vez mais força e o perigo continuava.
Com o tempo, ficou evidente para o casal que só restava uma solução: a fuga, que aconteceu na noite de 20 de julho de 1791. A família, após um planejamento minucioso e com a ajuda de poucas e fiéis pessoas, fugiram de madrugada numa carruagem. Estavam juntos o rei, a rainha, seus filhos e a irmã do rei, chamada Isabel. Todos estavam munidos de passaportes falsos. No entanto, após horas e horas de viagem, eles foram finalmente descobertos e obrigados a retornar a Paris. A viagem de volta foi demorada e sofrida, marcada por muitos insultos pelo caminho e olhares raivosos da população. Instalados novamente em Paris e sob o olhar do povo revoltado, Maria Antonieta e o marido já não tinham muito mais o que fazer. O povo clamava pela República e ela sabia muito bem que para a República se estabelecer, ela e os filhos do rei deveriam estar fora de cena. No dia 21 de setembro de 1792, foi finalmente proclamada a República. A família real foi presa. Era o fim da monarquia. Os ex-monarcas foram encarcerados na Torre do Templo, um mosteiro que antigamente era utilizado pelos templários. Em poucos meses, Luís XVI foi condenado e acabou morto na guilhotina. Era 21 de janeiro de 1793. Momentos antes de morrer, pediu que enviasse à família uma mecha de seu cabelo e um anel de sinete como lembrança. Mas um golpe terrível arrasaria com Maria Antonieta. Pouco tempo depois da morte de seu marido, seu filho, Luís Carlos, foi levado da cela. E apenas ela, sua filha Maria Teresa e a irmã do falecido esposo ficariam no templo. Maria Antonieta em quase nada lembrava a jovem de outros tempos. Ela já estava perto dos 40 anos. Tinha agora um semblante triste e sofrido. Ficava calada. Era em quase tudo o oposto do que era em sua juventude. Pouco depois da forçada separação do filho, ela também foi levada do local e encaminhada à conciergerie, que era uma prisão de onde raramente alguém saía vivo. Além de tudo que havia sofrido, mais um episódio trágico se apresentou à rainha. Ela estava sendo injustamente acusada de praticar incesto com seu próprio filho, que ainda era uma criança e estava sob a tutela de um sapateiro rude e analfabeto. Esta acusação se somou a outras que existiam contra ela. Houve um processo e Maria Antonieta foi condenada à morte. Chegou o fatídico dia e a infeliz mulher demonstrava serenidade. Foi levada para o local de sua morte, vestindo uma roupa branca, e sua aparência agora era de uma pessoa envelhecida devido ao grande sofrimento. Ela também sofria com constantes hemorragias, provavelmente sinal de um câncer uterino, além de uma possível tuberculose. A execução da rainha foi rápida e a multidão gritava "Viva a República!", enquanto o carrasco exibia a cabeça, banhada em sangue. Aparentemente, sua morte não causou nenhuma comoção, embora uma pessoa tenha sentido imensamente sua partida. Fersen, que após a morte de Antonieta se tornou uma pessoa triste diante das injustiças do mundo. Ele ainda mantinha vivas as lembranças da mulher amada. Quando faleceu em 1810, aos 54 anos, Madame Isabel, a irmã caçula de Luís XVI, que dividiu com a cunhada os dias infelizes e solitários na Torre do Templo, também foi executada. Já o querido filho de Maria Antonieta foi separado de seu tutor e levado a uma cela, na qual ficou totalmente isolado. Doente, sem um mínimo de cuidados, faleceu em 1795. A única pessoa da família real a sobreviver foi a primogênita Maria Teresa, que se casou com seu primo, o Duque de Angoulême. Ela faleceria aos 72 anos de idade. A vida de Maria Antonieta teve várias fases. Tirada tão cedo dos olhares da mãe para se casar com um completo desconhecido e viver num país estranho, não soube ser aquilo que se esperava dela. Ela era muito jovem, inexperiente e imatura por uma vida tão repleta de regras e etiquetas. Assumiu a posição de rainha sem ter ainda responsabilidade para isso. E quando aparentemente teve maturidade suficiente para desempenhar seu nobre papel, já era tarde demais.